Bom, Manga, bom dia, né? A gente está muito feliz de você estar aqui, te agradece imensamente. Você aceitou o convite de vir até São Paulo para prestar esse depoimento para a gente. Em nome da GV e do Museu do Futebol, é uma honra tê-lo aqui no museu hoje. Eu, em primeiro lugar, meu bom dia, muito contente. Depois de tanto ano, eu estive aqui de 74, depois desapareci. Nossa. E voltei novamente, quase 50 anos. Aqui estou em São Paulo, um país que já cambiou muito, quando o Manga estava aqui jogando. De qualquer maneira, eu estou muito contente porque estou com minha senhora presente, ainda mais o meu advogado que estava acompanhando, o procurador. E a visita é muito importante para mim também, para entrevistar Manga, porque aceitei essa oportunidade. Manga, a gente pede que você inicie falando o dia que você nasceu, o ano, para a gente começar, você falar seus pais, como que o seu começo de vida. Eu nasci em Recife em 1937, 26 de 4 de 37. Nasci em Pernambuco, dali minha carreira como juvenil de Esporte Clube de Recife. E joguei mais ou menos 3, 4 anos com o juvenil, que tinha 15, 16 anos. Depois, com 19 anos, me fui a Botafogo de Rio de Janeiro. E joguei 10 anos em Botafogo. E depois me fui para outro país, que foi o Uruguai, em junho de 68, onde dei todos os campeonatos nacional Montevideo. Joguei 6 anos. Depois me fui invitado por Corinthians de São Paulo, quando estava o presidente Mateus, um grande presidente, o homem que era o valor de Corinthians. Não tive a oportunidade de seguir em Corinthians porque houve 2 pontos do contrato e não pudemos acertar. E me vim até Nacional de Porto Alegre e aí me quedei 4 anos, fui campeão gaúcho em veículo e bicampeão brasileiro. Depois me afastei de Internacional, me fui a Operário de Campo Grande, fiz boa apresentação no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Nacional. Aí depois fiquei 1 ano, não podia renovar o contrato, vim a Curitiba. De Curitiba me fui campeão, terminamos com o Atlético Mineiro, terminou com penal, eu peguei 2 penais de 5. E levantamos o campeonato da Curitiba e daí me fui ao Grêmio Porto Alegre. Fui campeão em 79 e também deu um bom campeonato ao Grêmio. Depois me fui a Equador, fui bicampeão pelo Barcelona. Depois me retirei com 42 anos jogando como arqueiro e fui como treinador de goleiro das equipes porque dei bom trabalho. Os goleiros que estavam na seleção equatoriana são meus alunos. Então hoje está jogando e depois vim para cá, para a Internacional, fazendo um trabalho. Legal. E Manga, quem foram lá em Recife, as lembranças da sua família, dos seus pais, o que eles faziam? Você morava com seus pais? Primeiro, sim, eu morava todo, eu trabalhava na fábrica e como era 15 anos, e você sabe que nós viemos de abaixo e todos jogadores, entende? E de qualquer maneira eu segui como jogador de futebol, porque jogava também no barro, no sábado e domingo. E eu me lembro que um senhor me deu uma oportunidade e pôs no Esporte Clube Recife, que era um bom goleiro, juvenil. Eu me apresentei e fui contratado do esporte. E nesse tempo eu fiquei como 6 anos no Esporte Clube Recife. E fui tricampeão juvenil, campeão torneio nisso. E depois fui como titular na primeira do esporte. Daí foi minha vida de pequeno ao Esporte Clube Recife. Era a fábrica do quê? Desculpa. Fábrica do quê você trabalhava, Manga? A fábrica? Era do quê? Tinha, não me lembro, eu sei que era uma fábrica. Não? Você lembra o que você fazia lá? Sim, nós outros era empregado. Sim. Empregado ali, daí do trabalho eu ia treinar. Porque mais ou menos era 3 quilômetros para o estádio do Esporte Clube Recife. E aí seguia o trabalho e seguia juveniles. Tu sabe que nesse tempo os jogadores juvenis tinham que estar cedo no treinamento para se apresentar. Eu terminava meu trabalho, saía correndo e graças a Deus mostrei minha qualidade de menor que era
e fui contratado ao Esporte Clube Recife e segui, depois joguei na primeira. Quando foi esse período que você deixou de trabalhar só para jogar futebol? Primeiro, quando tu está num trabalho que não há oportunidade de voltar novamente a trabalhar, ou tu decide, ou vai jogar ou vai trabalhar. Eu tive minha chance de seguir treinando, não? Uhum. E deixei o trabalho para voltar no Esporte Clube Recife. De qualquer maneira, eles pagavam o salário que pagava a fábrica. Uhum. E eu segui trabalhando como juvenil. E imagino, naquela época, sua família achou tudo bem você ser jogador de futebol? Acho que naquela época tinha um pouco de preconceito com o jogador. Você sentiu isso? Não. Eu acho que não tinha problema nenhum. Eu me saía de cabeça levantada. E a família não se metia no meu trabalho, de minha profissão. E dava conselho, não? Então, tem que caminhar largo, sem caminhar para o outro lado. E sem problema. E graças a Deus, até hoje, qualquer equipe que me estava contratando, eu contratava um goleiro e sabia que tinha bom resultado. Você tinha irmãos, Manga? Irmãos? Sim, eu tinha 2 irmãos, que um era goleiro, um jogava no América e outro jogava no Olaria. Era goleiro, jogava na primeira também e cruzava o Botafogo com o Olaria. A mim me doía porque quando tomava um gol, o irmão, e tinha de acontecer, não? E ali dava um abraço e levantava a cabeça porque são coisas de futebol. Ele tá na dele, tem que tratar de fazer um bom resultado e levar um campeonato para o clube. Eu acho que você sabe que o Olaria, tu conhece muito bem, é um time pequeno e é muito difícil levantar um campeonato, como o Botafogo. Perto do Botafogo. E de qualquer maneira, se você como são os torcedores, não lhe gusta, mais que ser irmão, eles querem que Botafogo ganhe essa partida. E de qualquer maneira, ele cuidava ele, que era menor do que eu. Uhum. E de qualquer maneira, nunca passou nada no estádio, quando jogava contra, não? Ele era mais velho? Não, era jovem, era mais pequeno. Mais novo. Sim. E você que influenciou ele na escolha de ser goleiro? Não, ele procurou o lado ele te dele. Copiava? Não, ele vivia em casa, todo junto. E ali ele foi treinar no Olaria, se quedou aí na primeira, não? Eu dava conselho para ele que seguisse como um goleiro de qualidade, não seja mal criado, não responda ao treinador. Isso é importante, não? Para tu ser um bom jogador, tu não seja mal criado, tem que ser sensível para todos, responder à palavra do treinador. E para ser na frente, esse goleiro é muito importante para mim. Então jogou no Alaria com 3, 4 anos. E tu viu que jogou no América, que foi a defesa também. E jogou como 3, 4 anos também. E era defesa. E jogava contra mim também. Manga, e como que surge você, desde pequeno você era goleiro? Porque é uma posição diferente de todas as outras. Né? Nesse tempo, tu sabe que jogava muita terra. Botava um palo ali, outro aqui, e outro companheiro fazia, então chutava um ou outro. Uhum. E ali saía negro, aí entrava 9 da manhã, saía 4 da tarde. E ali se jogava no rio, que tinha rio, para sacar todo esse micróbio que estava, não? E ali era todo dia, de manhã e de tarde. E eu tinha aqui 12 anos por aí. E fui crescendo e sempre aí fazia a bola numa meia, com jornal e trapo velho, não? Uhum. Uma bolita aqui, amarrava e pateava. Porque nesse tempo, para conseguir uma bola era difícil. Então fazia com uma meia. Uhum. E ali pegava a pelota, fui aprendendo. E quando era sábado, domingo, nós outros convidava uma equipe, eu jogava amistoso, não? Uhum. Era o campeonato de bairro, como vocês sabem. Como chamava o bairro lá? Aí eu não sei, tanto ano. Muito ano. Desse time. E quem que aparece um senhor e te leva para o esporte, é isso? Sim, ele me deu uma carta dizendo que apresentasse a Capuano, que era um treinador.
e dissesse que foi mandado uma pessoa, eu entreguei e abriu a carta e mandou me sentar. E eu fui. Depois me chamou, eu fui pro camarim, me deu um sapato que tinha mais apertado. E aí, uma camisa também. E sentei esperando a ordem dele, depois me entrei no arco, no trepalo. E fiz meu trabalho como arqueiro juvenil, né? E em 10 minutos me sacou da equipe e disse, sai fora. Aí depois me disse, não, vamos contratar você, que você vê que é um grande arqueiro. E nesse momento eu fui juvenil, fui tricampeão pelo esporte e já concentrava com a primeira do clube para pegar mais corpo. E aí depois, não sei se você conhece o Oswaldo Baliza. Oswaldo Baliza. Que era o arqueiro do esporte. Ele estava no E foi a Portugal e teve um acidente, ele quebrou a perna. E tinha outro goleiro do juvenil que era jovem, e o outro era jovem, não tinha experiência. E o outro arqueiro, que era o segundo, se quedou em Portugal. E tinha que levar outro. Disse, não, vamos levar Manga. E eu nunca entrei num avião, primeira vez e tal. E cheguei lá em Portugal a treinar, mostrando igual o meu trabalho juveniles. Vai o arqueiro, se ele machuca o dedo, já não tinha arqueiro, só tinha Manga. Então Manga entrou, jogamos com o Benfica, mostrei minha qualidade lá, tá? E vim como titular. Chegou ao Brasil como titular. Titular, mostrei, e campeonato pernambucano, aí me contratou o Botafogo. Entendi. E Manga, você morava em Recife, mas você torcia para o esporte, você torcia para algum time? Assim, eu lhe digo, o time que me contrata, eu faço meu trabalho o ano, que eu tenho 2 anos, 3 anos de trabalho, eu faço esperando que seja campeão, não? Uhum. E você nunca vai prometer. Eu, do primeiro dia do campeonato, eu trato de fazer uma boa campanha para levantar o campeonato. Isso é meu trabalho, como me contrata. E graças a Deus, todo o clube que me contratou foi campeão. Menos Operário. Mas Curitiba, Grêmio, Internacional, Botafogo, Barcelona de Equador, tudo isto. E são campeonatos muito importantes. Você para ganhar um campeonato brasileiro, bicampeonato brasileiro, qual é a equipe que ganha seguido? É muito difícil. Ganha um hoje, depois de 10 dias, já é bicampeão, mas não é seguido. Eu passei um campeonato invicto, eu passei 1.260 minutos sem tomar gol. No Uruguai eu fiz um gol de arco a arco, nacional. Quer dizer, isso são a minha vida quando fui goleiro, não? Ô Manga, você imaginou, quando você começou a jogar, que você foi viajar, você imaginou que você ia viver do futebol pro resto da sua vida? Aquilo era o que você queria fazer, ser jogador de futebol? Graças a Deus. Meu pensamento era chegar, ser uma figura importante, um bom goleiro, entende? Porque é visto na vitrina, entende a gente. Então, cada dia de treinamento eu fazia a treinar melhor, né? Me colocar bem, segurar mais firme a bola. Isso era o meu pensamento, não? E na viagem igual, tu sai, como na seleção brasileira, tu vai na seleção, um orgulho, tu vai na seleção e tu vai como titular, jogar com a Alemanha, lá na Alemanha, jogar com a Suécia, na Rússia, tu feliz, saber que tu está produzindo como goleiro, não? Isso é meu pensamento de pequeno, e ser uma pessoa que para ser bem visto na vitrina, no periódico, na televisão. Esse é o meu pensamento e graças a Deus, Deus me ajudou e estou aqui. Deu certo. E Manga, nessa época não tinha, a Clarissa perguntou, né, sobre você querer ser um goleiro. Nessa época não tinha preparador de goleiro. Como que era o treinamento? Você treinava sozinho, você inventava uns treinamentos? Em primeiro lugar, eu nunca vi anos treinador de goleiro. Eu fui do esporte, não tinha. Eu fui ao Grêmio, não fui. Não teve no Internacional, não teve na seleção brasileira, não teve em Botafogo. Nenhuma equipe, ainda mais em Equador, nenhum teve um treinador de goleiro.
Manga, quando retirou, já não foi arqueiro, eu fui treinador de goleiro. Agora todo mundo é treinador de goleiro, aparece em todo o clube. Tá bem, tu fosse arqueiro, agora tem a oportunidade de mostrar a tua qualidade, não? Uhum. Eu mostrei a minha no Equador. Sim. E estou aqui em pé como treinador de goleiro. Agora já deixei, agora tenho um carnê de treinador de goleiro, de treinador de profissional. Ah, é. Já tenho um carnê de cancha, de treinador. Treinador. E graças a Deus o meu trabalho, o conhecimento também, que sempre estava com o treinador, vendo a chala, como jogavam os jogadores, não? Isso é importante, porque tu tem o corpo técnico, tem que estar na reunião da saída do jogador que vai entrar na cancha. Eu sempre estava presente. E você tá, só voltando lá, você estava no Recife, você foi tricampeão lá, você falou, né, no esporte. Sim. Deu 3 vezes campeonato De no juveniles. Recife. Isso. De juvenil, depois no profissional. Claro. E como que é a sua ida pro Botafogo? Quem te leva? Como que sai esse contrato? Alguém vai lá? Primeiro você deve conhecer João Saldanha, não? Sim, João Saldanha. Que descanse já. E aí contratou a Manga do Esporte do Recife, eu fui a Botafogo. Eu tinha 19 anos, estava meio perdido no Rio de Janeiro. Já tinha ido pro Rio? Sim, primeira vez que eu vou ao Rio de Janeiro. E você sabe que quando um jogador é contratado, te põe no hotel e tu tá solito aí, entende? Tem que pensar amanhã que tem treinamento e na quarta-feira tinha jogar com o Flamengo à noite e tua estreia. Então, disse, puxa vida, o nervo deu sair do esporte e vem para um time grande como o Botafogo. Sim. A minha estreia foi no Maracanã à noite. Estava um pouco nervoso porque via muita gente no Maracanã, primeira vez no Maracanã. E graças a Deus entramos no Maracanã e fizemos um bom resultado e ganhamos a partida. Vocês ganhavam muito do Flamengo naquela época, né? Sim, o Flamengo, não por o respeito que tinha com a gente, não, porque o jornalista, quando hoje já gastou o bicho do Flamengo, eu digo sim. E com isso já passou, já essa piada já aconteceu quando jogar com o Flamengo. Já gastasse o prêmio, não? O bicho. Eu digo já. Antes do jogo. Antes do jogo, no treinamento, então saía no período, no jornal, não? Que Manga já gastou o prêmio e o bicho. Então, até hoje fala, não? Então, eu estou falando um pouco porque eu vivi muito no Uruguai, Estados Unidos, hablo muito espanhol também, português também. Tá dando para entender. Tá dando para entender. Tranquilo, gente, tá ótimo. Você tá entendendo a gente Sim, também, sim, né? Não, Manga, deixa eu perguntar. Onde é que você morou no Rio de Janeiro? Eu morava em Copacabana. Em Copacabana? Sim. E morava com alguém, outros jogadores? Sim, eu tinha um compromisso, depois me separei há Sim. muitos anos. E Você já era casado nessa época? ia me casado, ia ser me separado, Sim. entende? Aí pronto. E aí procurei meu caminho do outro lado. Sim. Graças a Deus. Certo. Nessa época você chegou no Botafogo já como titular ou você ficou na reserva, treinando? Eu lhe digo, quando um clube me contrata, sempre titular. Não adianta tu vai encontrar um arqueiro para ser o segundo arqueiro, não me serve a mim. E contratou, eu fui titular. E tinha Kaká, o goleiro do Botafogo também, que era um grande arqueiro, mas se tu contratar um arqueiro, vou contratar Manga e vou com o segundo arqueiro, prefiro não vir. Entendi. Então, eu vim para Botafogo contente porque como titular, entende? Legal. E você chegou do Botafogo ali já em 59, 60 por ali. Já era um grande time, né? Já era talvez o maior time do Botafogo de todos os tempos. Como que era esse grupo, esse ambiente? Quando você chegou já estava o time formado? Eu cheguei em 59. E eu já estava formado ali, que tinha Garrincha, Zagallo do outro lado. Eu tinha Didi, Paulo Valentim, não? Com a Boca. E Didi.
a Folha Seca. Foi assim. E tinha Nilson Santos, aí o Marido, o Chicão. E me foi conhecendo essa gente. Tu sabe, quando vem um goleiro novo e a gente mira de lado, será que é bom esse goleiro? Vem do norte, lá, de Recife, acho que não sirve. Já mostrei minha qualidade no treinamento, nas partidas do Botafogo. E fui 2 vezes bicampeão. Né? Fui campeão em 61, 62, 67, 68 e 65 fui campeão. E daí me desliguei do Botafogo. Aí fui para o Uruguai. Do Uruguai levantei a Copa Americana, a Copa Carranza em Espanha, depois do América, que foi uma final com Estudante, a Copa Continental, e levantei 3 vezes o campeonato nacional, bicampeonato, a Copa Montevideo. Depois me fui ao resto do mundo na Suíça como arqueiro. E aí, outra festa do Ratinho, como titular, sempre estava como evitado, não? Como foi aqui. E ainda mais, sempre junto à minha senhora, que é equatoriana, que está sentada ali, uma grande senhora, grande mulher, sempre acompanhando de todo lado do meu trabalho, e onde vou. Isso é muito importante. E aí, estamos aqui, viajando todo lado aqui, mas aceitei a habitação de vocês com o advogado. E como é que era jogar com o Garrincha? O Garrincha, em meu lugar, era meu companheiro de quarto. Você sabe que gostava de pescar. Ah, é? E comer mariola. Mariola não, é um doce. Maria Mole. É um doce. Mas deve ser É um doce. E vamos comprar doce e vamos pescar. E ali estava a concentração em Flamengo, mais 1 quilômetro, e Botafogo, se concentrava tudo junto ali. E aí a Garrincha ficava ali porque tem um quintal muito grande ali, ia conversar, fumar seu cigarrito. E aí ia pescar de tarde, depois do almoço ia pescar. 1 hora, 2 horas que dava uma licença. E eu acompanhava a Garrincha. Isso foi um amigo dele em todo sentido, né? Um cara maravilhoso. Não tomou problema com nada. Isso era importante, não? E essa pescaria era onde no Rio? Aí pescava na praia. Na praia. Em São Conrado. Ah, sim. Aí pegava o carrito, via se tinha rede de pau grande, e chegava ali, metia a varita aí com a tripita essa, e pegava o peixito, esse chiquito. Ele jogava futebol melhor do que pescava. Não, esse senhor, nós já tínhamos o prêmio já garantido. Ele jogava com Garrincha. Como o senhor jogava? Ele tinha quarentinha. Não sei se chamava quarentinha, não? Sim. Bombardeio, jogava até. Didi. Eu acho que os 3 clubes maravilhosos, Botafogo, Internacional e Nacional Montevideo. Os 3 clubes que eu joguei eram muita figura importante, um valor, chegar na cancha já saber o resultado. E quando que você sentiu, Manga, que você começou a se tornar um grande goleiro do Brasil e que vai vir a seleção? Você lembra desse momento? Me lembro quando eu saí de Botafogo, fui para o Uruguai. E aprendi o trabalho, como saía o goleiro uruguaiante. E aprendi também o goleiro argentino. E jogava fora do arco, falava uns 90 minutos, gritava sobre o lateral esquerdo, lateral direito, defesa, vamos cobrir de um lado, cobrir outro. Isso, tu é responsável da área pequena e área grande. Por isso que o arqueiro tem que ser muito vivo, tem que ter 4 vistas. Não ficar calado, não ficar dentro da área, dentro do gol, não serve. Eu não sou assim. Eu aprendi, depois que aprendi, subi lá em cima. E graças a Deus fazia uma boa atuação em 90 minutos. Tinha minha falha. Eu não sei que Manga tinha minha falha, mas eu não falhava 2 vezes. Eu era um jogador, um goleiro muito rápido. Quando vinha um dianteiro matar a bola no peito, eu já estava junto. Nunca soltava a bola e jogando sem luva igual. E saía bem. E sempre os dirigentes que me contratavam sabiam que tinha o final do campeonato. Mas você vai para o Uruguai em que ano?
Eu fui em julho de 68. 68. Mas antes da ida para o Uruguai tem a Copa do Mundo, né? Quando que Eu tive em 66. Antes de 66 eu tive na seleção. Quem que era o treinador na época? Sempre eu estava com o Vicente Viola. Com o Feola. Depois estava Coutinho. Vicente Coutinho, capitão, não? Capitão Cláudio Coutinho, né? Depois foi Zagallo. Zagallo. E aí foram meus treinadores. Eu estava no Uruguai, eu estava no Internacional de Porto Alegre, eu viajava com a seleção. Não importa que fosse segundo ou terceiro arqueiro. Importa tu defender teu clube, teu país, que está na delegação. Eu sempre estava aí no meio com o Gilmar e Castilho, esse que morreu, não? Antes de 66, Gilmar. Então sempre estavam os três arqueiros, depois apareceu o Leão, que é um grande arqueiro. Então tem meu respeito também. De qualquer maneira estava com o Leão junto. Sim. Depois tive com o Valdir Pereira, com o Virajares, os arqueiros, não? E assim eram os arqueiros. Eu tratava de fazer um bom trabalho no treinamento. E antes da Copa você já estava sendo convocado, né? Pelo Feola já. Certo, sim. Eu joguei muita partida amistosa. Sim, muito. Fez excursão também pela Europa? Sim, eu tinha excursão na Europa, eu joguei em Marrocos, joguei na Rússia, joguei com a Alemanha, com a Suécia, e no Maracanã, com Portugal também. E joguei 3 vezes com Portugal, 2 amistosa, e com a Alemanha no Maracanã, e com a Rússia, com a Chim, que teve essa bola que bateu na nuca do empatado 2-2. O estádio com mais de 1.070 mil pessoas. De qualquer maneira, eu muito contente. Foi contra essa partida que você contou? Foi com Rússia. Como foi o lance? 2-2 foi. 2-2. Mas esse lance que você falou, bateu... Eu chutei um tiro de metro e estava o russo, aí bateu na cabeça, a bola entrou. Mas de qualquer maneira, aconteceu, não? E eu segui na seleção brasileira, me deu uma oportunidade de seguir, e vale. Isso foi antes da Copa, né? Antes da Copa. Aí você já estava acostumado a viajar de avião? Não me gusta avião. Não. Mas de qualquer maneira, era a profissão, era o trabalho, não? Tu tem que seguir. Se tu vai em um trabalho que tem uma oportunidade, tu vai. Se depende de mim, eu me quedo em casa, não? Porque o avião não me gusta. É só o meu pensamento, não? Sim, sim. Cada um diz, não, eu adoro o avião. Eu me adoro estar abaixo. De qualquer maneira, a profissão tinha que viajar para todo lado. Viajei como 5.000 quilômetros. 5.000 quilômetros. Desde que foi jogador, né? Imagina. Aqui, Campeonato Brasileiro, conta volta. Brasil 2 anos seguidos, depois a seleção, e viagem com o Internacional, com o Botafogo na Europa. Nós tínhamos 1 mês de viagem todo janeiro, entre Internacional de Porto Alegre e Botafogo de Rio, como estava. E Nacional Montevideo viajar para todo lado. Você sentiu muita diferença com a saída para o Uruguai? Do futebol, assim, que era jogado aqui e do que era jogado lá? O problema é que o futebol lá no Uruguai é muito duro. Eles são muito fortes. E o Brasil joga muito toque. Entende? Toca para a parede, não? Esse é o futebol brasileiro, um futebol bonito, elegante. E o futebol lá do Uruguai é um futebol que são valentes, são fortes, essa gente, entende? Vai com todo. E aí joguei 6 anos e fui campeão. E jogar com o Peñarol, o Peñarol é um time difícil, jogava Figueroa em Peñarol. E aí depois foi meu companheiro no Internacional. O goleiro era o Mazzucchelli naquela época? Quem? Mazzucchelli era o goleiro? Machuquei, o goleiraço. É. E aí encontrava os dois. Manga e Mazzucchelli. Sim. E aí fomos na Copa, metemos 3-1 a Peñarol, classificamos para uma final em 71 com o Estudante de Mar del Plata. Fomos campeão, perdemos em Mar del Plata 1-0, ganhamos 1-0 no Uruguai, a terceira partida, um campo neutro, jogamos em Peru. Aí ganhamos 2-0, aí fomos campeão da Copa da América. Depois jogamos a Copa Continental, que jogamos 2 partidas. Na Grécia, empatamos 1-1. E o treinador era Pusca. Que era o espanhol. Sim. Aí depois jogamos a segunda partida no Uruguai e ganhamos 2-1. Aí fomos campeão. Aí depois jogamos a Copa Carrança Espanha, aí fomos campeão.
aí a Copa Americana, tudo isso. Ganharam tudo. E saí contente porque depois vim para o Corinthians, não? Sim. E não deu certo, o Internacional foi rápido, agarrou. Os jogadores uruguaios recebiam bem os jogadores brasileiros? Sim, aí jogava um goleiro Sérgio Tabeira, um goleiro, um centroavante brasileiro, os dois brasileiros que tinham a manga e ele. E o treinador é Zé Moreira, não sei se você acorda. Ah, Zé. O Zé Moreira tem um irmão também. Irmão do Homem Moré, né? Sim, ele me mandou contratar e fomos campeão. Era tranquilo, jogava muito trancado. Ele chegou a ser seu treinador aqui no Brasil, Zezé? Zé Moreira, eu não sei, eu sei que depois que eu saí, ele seguiu lá no Internacional. Sim. Entendi. Depois eu não sei o fim dele, porque me fui ao Equador, não tem muito contato, não tem. Entendi. Mas, Manga, a gente queria voltar um pouquinho para você falar sobre a Copa do Mundo de 66, né? Que é um pouco o nosso foco. Em 66, você sabe que eu não tive bem. A primeira partida pelo Campeonato do Mundo, eu fui sincero, estava um pouco nervoso. Uma partida que... Ah, você fala o terceiro jogo já. A partida com Portugal, sim. que quebraram o Pelé. E uma decisão porque o Brasil tinha ganhado 2 ou 3-0. Uhum. E nesse tempo não podia trocar jogador. Eu levei um pontapé no braço que não podia... Igual como o Valente seguia treinando, jogando, porque não podia cambiar goleiro nem nada. Uhum. E perdemos para Portugal 3-1. Aí foi a saída do Brasil. O Brasil já estava fora quando jogou com a Hungria, que perdeu. Uhum. E esperando um milagre que acontecesse com Portugal. Mas não aconteceu, não. Mas, Manga, a preparação para essa Copa do Mundo foi muito longa, né? Foram muitos jogadores convocados, você lembra disso? Sim, me lembro, porque tinha como 50 jogadores. Nossa. Nós estávamos em Lambari, o interior, Caxambu, Teresópolis, Petrópolis, não sei. Uhum. E 30 dias, 20 dias do lado. E os jogadores, você sabe, feito um quartel, muitos jogadores juntos, entende? Lerro, a gente almoçava, sempre estava junto, passava cinema à noite, e depois 20 dias no outro lado, na outra cidade, treinamento, o frio, jogador que não estava acostumado, tinha 5 goleiros nesse tempo. Nossa. E tu fica nervoso, vem um corte, aí quando disser amanhã vai um corte de 15 jogadores, hein? O que chama, se queda, o que não chama, se vai. Então, assim mesmo como está, e se senta, e tu fica nervoso, e sai o jogador um corte. Uhum. E tu vê que chora porque quer na seleção, não? Exato. Lutar tanto e não seguir na seleção. E aí se vai o jogador esperando a oportunidade. Aí tu sigue trabalhando, não saiu nenhum arqueiro. Aí uma semana disse, vamos ter outro corte. E vem um alfaiate, já sacar a roupinha. Já sabe quem vai, né? E aí disse, aí vai sair mais tanto jogador. Eu vou dar o nome que se queda, o resto se vai. O primeiro que saiu, Edson Nascimento, Pelé. O homem, uma figura. Depois Garrincha, Gilmar, essas coisinhas, depois vem. Disse, aí tu Correia, Manga, aí eu me querei, né? Para 106. Aí depois saindo os jogadores, aí ficou Valdir Pereira, Valdir Pérez, comigo, 3 arqueiros. O resto foram. Quem ficou? Você? Quem que eram os goleiros? Eu e Gilmar. Você e Gilmar. Os outros eram Valdir, você lembra os E outros? foram os 3. Sim. E viajou, mas não... Como 23 jogadores. Uhum. Mas ainda um abraço, os que não foram, mas como amigo, não? Isso é coisa da vida, nós outros não temos culpa. Eles que escalaram, eles têm sua reunião, o corpo técnico, saber que se queda, que se vai. Então, graças a Deus, me fui na seleção, e menos como segundo arqueiro. A relação era boa entre todo mundo lá nessa seleção em 66? Se davam bem? Era um grupo unido? Claro, maravilhosa. Eu acho que nunca teve problema. Era 23 jogadores, 25 jogadores que acompanham a delegação. Todo que entrava na cancha, nós dávamos um abraço, que saísse bem, tem que ganhar.
Que não aconteceu contra a Hungria. Em 66 perdemos. E a Hungria já tinha ganhado a partida antes. E Portugal também ganhou depois da Bulgária. E o Brasil já sacou fora. Tinha ganhado 2, 3 gols de Portugal. E ali saiu que quebrou Pelé, quebrou da Silva. E ficamos 2 jogadores menos. E o Portugal pegaram bastante forte. A defesa. E que a Pelé é igual, porque o Pelé é uma figura, um homem que dava o resultado da seleção brasileira, que é um valente. E aí só a Pelé e se acabou. O Pelé já estava um pouco machucado na preparação, não estava? Você lembra disso? Não. O Pelé era um tipo que ele gostava sempre estar treinando. Treinava até de goleiro. Eu me lembro em Marrocos, Pelé que quebrou a cabeça e levou 3 pontos. Ele fez 3 gols contra Marrocos. Ganhamos 3-0. E o Pelé, para ele, estava um treinamento, contente. Sempre, eu lhe via inteiro. Entende? E sempre na cancha. Outra coisa que se falava desse elenco é que tinham jogadores já muito velhos, né? Que já tinham passado pela Copa de 58 e que estavam naquele time meio que porque já eram campeões em outros momentos. Você sentia isso? Que tinha gente ali que já estava um pouco... Você sabe que nós não dava conta porque quando a seleção brasileira contratou tantos jogadores, Djalma Santos, Belino, Mauro, essa gente, Zito... Para mim é um orgulho estar junto com ele, junto com ele, não? E Garrincha, Pelé. E eu acho que o Brasil tinha uma equipe muito valente, uma equipe que tinha muito jogador de experiência, que tinha seu valor, entende? Isso que a seleção brasileira, eu não estava preocupado que ele tinha mais idade, eu acho que ele tinha um valor, só um valente, era figura, jogador, como Belino, Djalma Santos, Gilmar. Eu acho que uma alegria, eu acho que a preocupação se tinha era da gente da torcida, mas dos companheiros, nós outros, não, nem sequer o corpo técnico. Ô Manga, nos amistosos que vocês estavam jogando antes da seleção, você estava sendo o goleiro titular. E aí nesse primeiro jogo contra a Bulgária, o Gilmar que joga. Não, Como é que você se sentiu? Não. Você estava esperando ser o titular? Eu estava jogando como na primeira do Brasil, amistoso, e uma semana depois já para concentração, e sabendo que ia jogar com a Bulgária. E fomos para o camarim, para o vestiário. Do vestiário chegamos, tu sabe, já vemos com roupa verde, só sacar o pantalão e já dar massagem. Eu estou lá, sacando minha roupita, daqui a pouco Vicente Fiola disse, o time joga com Gilmar, fulano. E nesse tempo não tinha segundo arqueiro. Eu tinha que pegar minha segunda a bolsa e subir na bancada para assistir a partida contra a Bulgária, que ganhamos 2-0. Gol de Garrincha e gol de Pelé. E aí foi sempre titular Gilmar, o respeito, um grande arqueiro. E depois, com a Hungria, ele se machucou, não foi jogar, eu joguei contra Portugal. Ele se machucou no decorrer da partida mesmo, durante a partida, ou foi depois no treino? Não, isso foi numa partida. Foi numa partida. Eu sei que o joelho não se cura em 2 minutos, uma semana. Ele dói muito, ele dá derrame. E eu tive aí, que eu não podia jogar, jogou Manga. E não tive muita sorte de jogar bem. De qualquer maneira, eu agradeci a Deus que estava inteiro ainda, porque além assim, jogar mal, ainda fui na seleção brasileira, convocado. Né? Como é que era assistir o jogo da arquibancada? Um pouco nervoso, porque quando tu estás jogando, tu esquece de tudo, não? A gente grita, sai aqui, sai para o outro lado. E jogando em qualquer estádio. Então, me sentia bem. E ainda mais quando eu estava com o segundo arqueiro, a gente te mirava. Por que não está na banca? E não podemos falar nada porque
estamos ali com a rede da seleção que está cuidando dos jogadores, e está todo num grupo. E a gente está torcendo que ganhamos nós outros. E quando ganha, vamos para o camarim, depois termina 90 minutos, abraçamos eles e estamos juntos novamente. E, Manga, né, então, só para recuperar, né, o primeiro jogo com a Bulgária, 2-0, o Brasil fez uma boa partida para você. Você lembra desse jogo? O 2-0? Eu me lembro que o Brasil jogou muito bem. Primeiro gol que ia bater a falta Pelé, bateu o Garrincha e fez o gol. Primeiro gol. E ali o Brasil começou a jogar, começava a jogar. E depois veio o segundo gol de Pelé e terminamos, graças a Deus, ganhamos a partida 2-0. Estamos tranquilos, mas já a Hungria já tinha ganhado da Bulgária. Sim. E depois, na outra semana, jogava Brasil e Hungria. Sim. E Portugal jogava com a Bulgária. A Bulgária perdeu as 3 partidas. Era o mais fraco do grupo. O mais fraco. Aí jogou o Brasil com a Hungria e o Brasil não teve bem, perdemos 3-1. Aí a Hungria fez 4 pontos, não era 6, 4 pontos. O Brasil tinha 2. E depois tinha que jogar Portugal e Hungria. E o Brasil jogou com Portugal, que eu joguei, e perdemos 3-1. Você lembra desse jogo, os problemas que o Brasil teve? Por que não deu certo ali? O problema, quando o treinador escala os 11 jogadores, nós damos um grito de saída e pedimos que fazemos uma boa partida, que ganhamos um bom resultado. Tratamos de fazer 90 minutos a ganhar essa partida, que é muito importante. Ainda mais que o país e o mundo inteiro está vendo o resultado, né? Então, na hora que vai o jogador, e Pelé estava bem, todo estava bem, jogou Edu na ponta. E eu estava confiado que ia classificar, não, porque tendo o Pelé na seleção, o homem é muito valente, o homem mete gol. Mas tomamos um gol muito cedo, muito temprano. Aí ficou desesperado os brasileiros para empatar. Quando pegaram o Pelé, deram lenha. E aí Pelé não pôde continuar. Depois pegaram da Silva também, que era outro morenito. Também nas pernas. E seguiu jogando porque não podia trocar jogador. E aí, algum jogador do Brasil chegou no camarim a chorar pela derrota. Todo mundo está conversando, que o Brasil perdeu, jogou mal, isso. É porque é muito difícil. São 90 minutos, aí 200 milhões de brasileiros que estão esperando esse resultado. E esse resultado não saiu. Então as propostas que vinham era o Brasil Mundial, que está esperando jogadores para isso, para aquilo, para isso. Marcamos uma saída para sair de manhã, para chegar à noite, não subia. Depois viajar de noite para chegar de manhã escondido. É todo isso, entendeu? Para não chegar de dia aqui, para a gente não esperar, para não ter problema. Tem que sair de dia para chegar de madrugada escondido. E o cara não se for a sua casa. Mas se dá conta depois que tu vai para o teu clube, tu tem que treinar para se apresentar. Então tem que ser valente, vamos sair e chegar de dia a mostrar a personalidade da seleção brasileira. Aí chegamos de manhã, mais ou menos, por aí, às 10 da manhã, levar na cabeça. Aí um Deus que está mirando, está acompanhando, e não passou nada. Mas o problema é que ele tem que sair de manhã para chegar à noite. Quanto mais noite, melhor, que estão dormindo. Mesmo o repórter, dormindo a gente não vai lá no aeroporto a pegar. Então ficamos tranquilitos. Era a notícia que dava lá na Inglaterra, né? Diz, olha, estão esperando o Paulo de Manguita aí, Manguita não teve bem, vai pegar a mão. Ô Manga, vocês tinham alguma notícia desses outros times que vocês jogaram contra? Vocês faziam análises do outro time? Você conhecia os jogadores da Bulgária, da Hungria, de Portugal? Você já conhecia os craques dos outros times? Nós outros, sempre, Vicente Fiola botava fazer um cacê, nós assistia. Depois do almoço,
um dia antes nós assistia o jogador mais perigoso de Portugal, que nem o Zé Augusto, aí não havia nada, como tinha muito alto, a gente quando um corner tinha muito jogador alto de Portugal. E Vicente Viola sempre contava ali, aqui cuidado, esse é mais frouxo, esse só tem a esquerda, vão passar para o lado da esquerda porque não tem a direita. Então isso era uma conversação do corpo técnico. E nós assistia como jogadores da seleção. Tu sabe que o Eusébio é um jogador muito rápido, estava todos os 90 minutos, todo lado. E nós outros não procuramos segurar esse senhor, e foi que derrotou a seleção brasileira. Você acha que o diferencial desse time de Portugal era o Eusébio mesmo? Eu acho que o Eusébio era o piloto, não? Porque era um homem como o Pelé. É como tinha Maradona. Entende? Como tem esse de Barcelona, de Espanha, um 10. Era assim. Então tinha que cuidar, esse morenito não cuidaram. Ele foi e fez o segundo gol, o terceiro gol, e aí já foi abaixo. E o brasileiro tem que levantar a cabeça e voltar ao Brasil. Você falou dessa preocupação da volta. O Brasil vinha de um bicampeonato, né? 58, 62. E em 66 não dá. Isso, E a gente, você sabe, quando tu já vai de viagem, a gente disse, vamos trazer o tricampeonato, não? Tricampeonato? A gente, sim. E todo mundo, festa, foguete, container do avião, maravilha, porque aí não vai passageiro particular, só vai jornalista e jogador de futebol. E tinha sua comidita já pronta. Entende? Tu tá sentado e não tua comida. Então, levaram uma torta bonita, feito uma cancha, e fez essa partida que fizeram amistosa, depois. E viemos o campeonato e não continuamos o tricampeonato. Esse foi o nosso pensamento, sair do Brasil e trazer o campeonato, né? O tricampeonato. Pela chave que estava, não estava tão... classificava 2. E os dois malos, que era a Hungria e Bulgária, e a Hungria sacou nós outros. E ficou somente Portugal e Hungria, os 4. Isso é o Brasil, que é uma potência mundial, né? Eles ficaram fora. E olhando hoje você pensando nesse time de 66, o que você acha que poderia ter sido diferente? Não você, o Brasil mesmo. Algum jogador, um esquema, um treinador, o que poderia ter sido diferente para dar certo? Eu acho que o Brasil é um país muito grande. Um país que tem milhões de jogadores. Eu acho que quando o treinador está na seleção brasileira, se fica muito nervoso para a convocação de tantos jogadores que chama este, não chama este, e os jogadores que estão bem no campeonato brasileiro, no campeonato nacional, que amostrou o ano todo que está na seleção, no momento não está, e outros jogadores que não podiam estar na seleção, não estão na seleção. Então, é uma potência muito grande nesse país quando vem a convocação da seleção brasileira. Você não dorme de noite, o treinador, principal, amanhã eu vou convocar 30 jogadores. E tem que meter lá os pontitos e chamando. E tem outros que é muito melhor e não está na seleção. E acontece em toda a seleção mundial, não só no Brasil, todo, porque o Brasil, quantos jogadores tem melhor do que os europeus? Sim. E é uma potência, e o treinador fica preocupado, que se eu podia chamar esse, eu chamo esse, há um conselho da outra gente que leva esse jogador, então ele vai, leva e deixa outro melhor. Então, eu acho que nesse momento o responsável todo é um treinador, na hora que escala a convocação, e se sai bem, se não sai bem, ou sai bem, porque é muito difícil tu ser um treinador da seleção, saber que tem que convocar 30 jogadores, para depois sacar 7, e algum melhor que está jogando o ano todo, o outro que não foi e voltou à seleção brasileira. Eu acho que é muito difícil para um treinador que quando está na seleção.
Na sua volta, você já falou sobre a volta para o Botafogo, mas quando voltou da Inglaterra, você falou que não teve muito problema com a torcida, mas você sentiu a sua volta ao clube, que você era cobrado, que as pessoas te apontavam, falavam de você, alguma coisa? De qualquer maneira, tu sabe quando chega a seleção, que tu fracassa, e sempre diz, levou um peru, não, assim ele diz, quer dizer, nós aguentamos porque são coisas da profissão e estamos para isso, para muitas coisas. Então não lhe diz quando tu faz uma defesa que tu possui, que linda a defesa que quando tu leva um frango, não manga como todo zagueiro brasileiro. Então a culpa, se tu joga 89 minutos bem e passa 1 minuto um frango, tu é culpado da derrota. É como o Barbosa em 50, como com a família. Eu sei que ele teve sua vontade de pegar essa pelota, a pelota passou no palo que ele estava, aconteceu. A gente não esquece nunca mais. Essa bola que passou, todo mundo diz que foi a falha de Barbosa. Eu, como arqueiro, eu nunca lhe digo, esse homem foi um grande arqueiro da seleção brasileira. Aconteceu, pode acontecer com todos. No Manga falhou, Gilmar falhou todo, Castilho, todos os arqueiros brasileiros têm sua falha. Quando ele pega 2 pelotas, que são o melhor goleiro do Brasil, o meu goleiro tem para a seleção brasileira. Quantos goleiros tem na cá? Que quer ir na seleção? Ele tem de São Paulo, grande arqueiro, ele tem de Corinthians, tem de Palmeiras, tem de Flamengo. E tu tem que pensar quais são que vão para a seleção. E se fracassa, porque ele deixou o outro que estava melhor. E esse foi o que aconteceu com Barbosa e a gente não se esquece. E o caso nos outros também. Se tu não faz, esse agora é o campeonato que ganhou a Holanda contra o Brasil. Quem dizia que perdia, o Brasil estava ganhando? E perdeu 2-1. E a gente aqui se mordia, queria pegar vivo por cá. E graças a Deus não passou nada com o muchacho. Com o Felipe, com quem está falando? Com o Júlio César ou com o Felipe? Não, eu lhe digo que o Brasil não classificou. Eu não culpo a Júlio César, a nada. Eu acho que aconteceu, eles ganharam 2-1 e o Brasil não soube aproveitar que estava 1-0 e aí veio a oportunidade da Holanda e meteu o jogo de cabeça. E aconteceu e saiu o Brasil fora. Com o empate o Brasil se classificava, ou ia para o penal, não sei. Você falou do Barbosa, você chegou a conhecê-lo? Eu não conheci. Eu era na juveniles ainda, não? Em 50, acho que era pequeno. E o Barbosa, eu vi que era um goleiraço esse. É um respeito muito grande. E como o Oswaldo Baliza, um goleiro grande, não. E nesse tempo, em Brasil tinha muito pouco arqueiro. O arqueiro do Brasil era pouco, porque tinha Barbosa, veio Gilmar, agora veio o goleiro de Castilho, depois apareceu Manga, aí veio Leão, Valdir Pérez, veio como Félix, que jogou em 70, e não era arqueiro bem visto, entende? Só Gilmar, que era... Aí depois apareceu outros goleiros aí, eu estava nesse meio também, porque lutava para estar sempre na vitrina, não? Para ser um conhecimento da gente, dos periodistas. Manga, o Barbosa, só para falar, ele fala que aquele lance ele levou para o resto da vida, ele sempre pensou muito no lance, porque ele foi cobrado. Você ainda pensa em algum lance, uma falha sua que você ainda pensa poderia ter feito diferente? Na seleção, em algum outro time? Ou já passou tudo? Assim? Eu acho que quando tu falha, ainda mais na seleção brasileira, que falhou, eu falhei com a seleção brasileira, eu dormi tranquilo, eu fiz meu dever, aconteceu. E o caso de Barbosa é um caso diferente, entende? Porque depois tomou esse gol, já se perdeu ele, já ficou perdido, já todo que saía esse pensamento que falhou contra o Uruguai,
em 50 com 200 mil pessoas, com o resultado do empate era campeão Brasil. Então, se foi para outro lado e se preocupou, e já não foi um grande arqueiro, não? Depois daqui. Claro, e o caso meu também, que quando tu entra numa seleção, tu quer te mostrar o seu valor. Eu sempre lhe disse, em 66, Manga não jogou bem, eu não vou mentir. E graças a Deus, eu joguei depois na seleção, mostrei minha capacidade como um grande arqueiro. Depois então, mais a Copa do Mundo? Você lembra de ter acompanhado essas Copas anteriores? Ouvir pelo rádio? Você lembra de quando você era garoto, Copa de 54, 58? Não, enquanto estava no Brasil, acompanhava, porque estava aqui em Rio de Janeiro, não? E depois que me fui fora do Brasil, 30 anos, que fui a Equador, e aí já não tinha muito contato com o futebol brasileiro. É muito difícil, não? Para ver, só assim, na notícia que sai ali o lanço nada mais. E não tem. Onde eu joguei com o Uruguai, aqui em Brasil, é muito difícil ver como estava o campeonato e tudo isso. E tanto ano também, não? E depois, você sabe, não temos muito contato. Esse é o resultado, a saída de Manga fora do Brasil. E nem a seleção vai jogar aí esperando esse dia para ver, mas não temos conhecimento de dias como está jogando o futebol brasileiro. Essa volta da Copa do Mundo, tudo que você passou em 66, tudo mais. Agora, e aí você voltou pro Botafogo, você permaneceu mais um tempo no Botafogo, né? Sim, eu me fiquei em Botafogo até junho de 68. Até 68. E aí me fui campeão em 68. E daí me fui ao Uruguai. Fizeram um negócio com passo, não? Mas por que teve a saída do Botafogo? Não, é que o Nacional Montevideo teve um empresário que achou que queria contratar Manga e fez negócio com o Botafogo entrou em acordo e vendeu, não? Ah, sim, foi uma proposta de lá. A proposta do clube, não? É como qualquer jogador que vem um empresário faz uma proposta, se tu gosta, tu vai. Então, o empresário veio e disse, olha, vem fazer negócio com o seu Passo, se quer voltar, quer ir jogar no Uruguai, eu digo sim. Aí fecharam 2 horas, 3 horas de conversação, aí eu fui a Montevideo. Tem um episódio muito falado também, que é um desentendimento seu com o João Saldanha. Sim, eu acho que não posso responder, porque se eu respondo isso, já passou tanto ano. Não, tudo bem. Não adianta, ele é um periodista, eu respeito. E o periodista tem respeitado a Manga, não? Sim. Não posso responder, porque se vai muito largo isto. Sim, entende? uma história muito... Sim, e tu tem que ter um valor, uma personalidade na cancha a mostrar. Eu a mostrei. Sim. Mas depois disso vocês se entendem, tranquilo. Não. Tudo bem. Aí você teve a saída para o Uruguai, que você falou das diferenças do futebol, e lá você vai ganhar muitos títulos, né? Lá eu cheguei lá no Uruguai, cheguei em junho de 68. 68. Tu sabe que quando tu chega e me fiquei num apartamento, eu cheguei terça-feira eu cheguei no Uruguai e fiz exame médico, foi aprovado, né? Tu sabe que um jogador tem que fazer exame médico para ver se ele está bem. Eu estava bem, e foi meu contrato, eu fiquei no apartamento. Não fui treinar. E tinha um torneio entre Boca Juniors, River Plate, Barcelona de Espanha, e estava Santos e estava Nacional de Montevideo. 5 equipes. Então na quarta-feira jogou Nacional com Boca Juniors. Boca Juniors meteu 6-0 Nacional. Então, eu não estava nem treinando. E Nacional jogava sábado. Então, era sábado de manhã, me bate na porta e diz, Manga, você tem que viajar para a Argentina, que são 20 minutos. Eu viajei, peguei a maletinha, me fui à Argentina
E da Argentina me deram a chave, eu fiquei no quarto, aí depois fui almoçar. Não me disseram nada, disseram que descansar um pouco. Eu fiquei vendo televisão, daqui a pouco chega o roupeiro, com a chuteira, luva. Eu digo, para que é isto? Não, mandaram trazer para você. Eu digo, mas para quê? Eu não estou treinando. Aí disse, olha, a saída para o estádio a partir das 8, tem a chala às 6. Tem que sair pronto daqui do quarto. Eu vesti minha roupita, daí, sem treinar. Aí me fui. Aí perguntei, com quem vão jogar? Disse, não, vão jogar com o Santo. Santo de Pelé. Eita. Puxa vida, eu digo, com Pelé, com ainda. E tinha Pepe, Mengal, Coutinho, Tabazito, Orlando. Então fomos. Primeiro tempo, nós estávamos ganhando 2-0 de Santos. Minha estreia. Bombardeio, estava molhado a cancha. Pepe bateava muito duro, muito forte. Bateu no peito aqui, doía duro. Um frio, e terminamos 2-2 a partida. Aí, contente, que Manga fez uma boa apresentação, aí veio a terceira partida que... Quem fez os gols do Santos? Você lembra? Pelé e Pepe. Pepe. Então, veio a terceira partida, jogamos com o Barcelona de Espanha. E ganhamos 2-0 da seleção da equipe de Barcelona. Depois veio a outra partida com o River Plate, ganhamos 2-1. Eu joguei 3 partidas. Joguei com o Santos, com o River Plate e joguei com o Barcelona. Nesse tempo era 2 pontos. Eu fiz 5 pontos em 3 partidas. Então terminou o campeonato, foi campeão Boca. Afinal foi Santos com Boca, foi campeão Boca. Então, no outro dia chegamos no Uruguai, a televisão, tu sabe como é que é. Agora temos arqueiro. Tá? E me fui treinar no dia seguinte, tinha 5 goleiros no clube. E lá não tinha treinador de goleiro. Disse, olha, vamos botar esse brasileiro para chutar, não? Para ver se é bom. Meu, estão falando que esse é bom goleiro, vamos testar. E deixava os atacantes bombardear, não? Eu que tinha batendo, e o treinador aí disse, não, esse senhor é bom arqueiro, hein? E foi sacando, os arqueiros se foi, um jogou no Flamengo, Domingue, grandão, depois foi para Boca. Depois um equatoriano, Eduardo Garcia, também foi o goleiro, estava comigo, se foi. Depois Doriotti, depois 3 arqueiros, no que mais está com Manga. Se for para o outro lado. Então fui titular 6 anos internacional, Nacional Montevideo, mostrando o trabalho todo, o campeonato, a Copa Montevideo que faz com Corinthians e Palmeiras, Boca Juniors e River, Peñarol Nacional. Eu fui campeão 2 vezes. O campeonato 3 vezes nacional. A Copa França Espanha também fomos lá para campeão, jogamos quintas e sexta. Aí veio a Copa do Mundo, aí varremos todo. Então, talvez o maior time da história do Nacional, né? Você teve no maior time da história do Botafogo, depois no maior time da história do Nacional. Internacional. Eu acho que o jogador de Nacional de Montevideo, eu estive agora em junho de 68, junho na hora, em uma festa, 40 anos, eu e minha senhora fomos invitados. Uma festa maravilhosa. O jogador todo que jogou em 71 fomos campeão. 1.500 pessoas. Maravilhoso. Uma festa espetacular. E me fiquei 4 ou 5 dias. Você lembra no dia que não podia parar avião em Chile, na Argentina? Eu estava no Uruguai. E graças a Deus, muita gente, tanto anos que eu joguei lá e a gente tem um carinho muito grande. Bom trabalho e ainda mais um arqueiro que faz um gol de arco a arco é muito difícil no Uruguai. Tudo aconteceu. E foi aí quando eu me retirei de Nacional.
Você falou da diferença do futebol do uruguaio para o brasileiro, lá era mais fechado, você falou, né? Claro, porque o Uruguai joga mais forte. Uhum. E o Brasil é um time que joga de toque, entende? Entendi. Entende? Mas eu queria saber a diferença da torcida. Você sentiu diferença? Porque lá a torcida de Não, lá tem... a torcida aqui do brasileiro vai aqui, grita muito. Eles aí está gritando com os jogadores. Lá em Uruguai muito pouco, está exigindo muito pouco. Aqui exige muito. Aqui tem que ganhar a partida. E lá no Uruguai não, no Uruguai é pouco. Ainda mais um país que a gente vai muito pouco para o estádio quando joga Peñarol e outra equipe, o Nacional, o Bela Vista, o Cerro. Não é uma torcida que leva 50 como Corinthians, Palmeiras, como Flamengo. Tu tem essa vontade de chegar na cancha, de dar os 90 minutos para ganhar a sua partida. No Uruguai, não joga Nacional, eu joguei muita partida, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas. Jogar com Cerro, jogar com Central, Boca Juniors, muito poucas pessoas. Não é como aqui no país. Sim, mas no clássico lá... São mais exigentes aqui são muito exigentes. Aqui tem que enganar. E já peleia, tem que ganhar a partida, já quer tumbar o treinador. Aí lá não tem esse negócio. Porque a gente lá está tomando seu chimarrão, não, e aí vendo a partida e comendo o seu assadito e nada mais. Aqui você falava que ganhar do Flamengo era tranquilo, era fácil. E lá, você falava isso pro Peñarol também? Não. Eu aqui porque estava um treinamento, um jornalista disse, eu estava um bicho garantido do Flamengo, eu digo, já gastei, já. Mas lá no Uruguai nunca falei isso com o Peñarol. Sim, mas eram jogos muito duros. Né? Eram muito difíceis, as partidas, mais que ser pequeno era difícil. Então eu disse, muito jornalista uruguai disse, por que você pega muita bola com a mão quando vem baixa? Eu digo, é o costume. Essa bola que vem assim eu fazia com a mão, pegava com a mão. E era a confiança que tinha. E muitos jornalistas que tinha no Uruguai disse que nunca viu um goleiro fazer assim. É falta de respeito à torcida. Eu digo, não é meu jeito de goleiro, não. Sempre aguardava 2 metros para não soltar a pelota, para recuperar. E igual me saía bem. E por que a saída do Nacional? Primeiro, eu estava em casa e recebi uma chamada que estava o presidente do Corinthians, não? Vicente Mateus. Vicente Mateus. E fui mais ou menos às 10 da manhã, né? Então, Vicente Mateus sentou quando estava fazendo a entrevista, disse que vinha me contratar. Já tinha conversado com a diretiva do Nacional, que ia trazer para a Corinthians. Eu digo, também, não é problema. Vamos conversar, quanto você vai cobrar, isso que... Eu digo, tá bom, os 15%, essas coisas. Aí tudo combinado, essas coisas, 2 pontos que tinha mais de conversar. Aí fui para casa para entregar a chave da casa ao clube. Recebo uma chamada internacional de Porto Alegre. De Nacional, eu tenho que vir aqui porque é uma chamada de Porto Alegre. Eu me fui, atendi o telefone e o presidente Heraldo Herman, isso eu sou o presidente da Internacional, eu quero conversar contigo no aeroporto para fazer escala em Porto Alegre. Tá bem, para conversar. E Vicente Mateus contente porque todos os representantes, todos para cuidar. E fizeram escala em Porto Alegre. Eu não tinha chance de... Era 30 minutos afora, onde estava o presidente internacional. Aí era um pelado na cabeça, aí me fui lá com ele. O respeito que deu a palavra, ele disse, Manga, eu quero te contratar. E viu a mão toda torta, eu contratei esse goleiro horrível assim. Ele disse também, eu digo, aí 2 pontos do Corinthians. Eu disse, o contrato hoje e o exame médico. Tem que fazer exame médico e o contrato. Aí, e não recebi, tinha vindo no outro dia para fazer o contrato
e não me gostou. E os 2 pontos também não entrou no contrato. E a gente respeita a torcida do Corinthians, porque estava acompanhando, não? E não teve nada, não realizou esse contrato. E peguei o avião e vim a Porto Alegre. Estava esperando o presidente, e fazendo exame médico, nada sabia, os periodistas. Em 2 minutos apareceu toda a televisão. A primeira coisa assim, já contrataram um goleiro que tem 31 anos. Eu digo, puxa vida, linda palavra, né? Eu digo, primeira coisa, você tem que ver na cancha. Quando você vê na cancha, você aí pode falar isto, não? Ver o valor que tem. E fui tricampeão. E todo lado que fui, acho que não lhe gostou que aconteceu, Manga foi campeão, tá vendo aí 3 vezes. E a gente que disse, não, tem 31 anos. E aí aqui eu joguei tem 42 anos. Quanto me contratou Curitiba? Quanto contratou o Grêmio? E Barcelona e Equador? E não segui jogando porque ele não quis jogar mais em Barcelona e Equador. E o Grêmio porque contratou Leão. Eu não queria, digo, contrata Leão, eu vou ser segundo arqueiro, prefiro ir embora. Aí me fui para o Equador. Mas e todos os clubes que eu fui titular, e levantava o campeonato, nunca tive problema com nada, e sempre a hora de treinamento e tudo. E era um grande time do Internacional também, né? Grandes jogadores. Você era mais próximo de alguém ali? O treino do Rubem Minelli, o treinador? Lá quando eu cheguei estava Figueroa, que estava em Peñarol, e Rubem Minelli era o treinador, não? Eu chamava de maestre, porque a confiança, o respeito, entende? E eu dizia, o maestro, amanhã, maestro, temos que ganhar, eu dizia para ele, amanhã temos que ganhar essa partida no interior, o campeonato gaúcho, o campeonato brasileiro aqui. Disse, sim, manga, essa vitória é muito importante. E o time que nós tínhamos era muito importante, tinha Escurinho, Paulo Capatiani, tinha Falcão, Batista, Caçapau. Um resultado do campeonato brasileiro, nós varria também, nós ganhávamos, varremos os dois, o bicampeonato varremos, ganhamos São Paulo, ganhamos Fluminense, Maracanã, ganhamos todo mundo. E graças a Deus foi assim as palavras de mim ao treinador Minelli, e fomos campeões. Eu não sei se acorda aí quando eu quebrei o dedo, joguei com o dedo quebrado, Quando foi? Contra Cruzeiro. Eu quebrei o dedo segunda-feira, na semana. No treino? No treinamento. Não tinha treinador do goleiro, todo que quebrou os 2 dedos, esses 2 da cá. E fui para o hospital Menino Deus, chegou o doutor, botou a mão na cabeça, de que passou a placa lá quebrada. Botou uma tala de... E na segunda-feira, na terça-feira tem que botar um gesso, não? Botar um gesso aqui, meter... Porque se o doutor, digo, doutor, a que hora é a partida? Disse, às 4 da tarde. Disse, você está fora, tá bem, tá. Me fui ao treinamento na quarta-feira com o Rubem Minelli, como está, maestro? Eu digo, a que hora é a partida? Às 4, sim. Às 2 da tarde estou por aí. E fui com uma piola aqui, e a gente do Cruzeiro lá, estavam os bombeiros jogando água, que estava um calor danado. E o Cruzeiro contente, disse, não tá manga aí, vamos varrer, não. Ele tinha tostão, batata, joguinho, essa gente, palhinha. E jogou manga lá no camarim, já estava, não sei, com esses chinais, já cambiando para jogar. Aí eu olhei, estava o dirigente, um olhar para o outro, disse, puxa, a manguita fora. Não. O que eu disse ao doutor, digo, doutor, me traga a tesoura. O doutor trouxe a tesoura, disse que não queria, me cortou, sacou o gesso. Os 2 dedos estavam muito gordos, estavam roxos, não? O doutor deu uma injeçãozita, aí botou algodão, gás. Tu sabe, tu para jogar como local tem a Malassuma primeiro, não? Não, manda pro Cruzeiro.
E Cruzeiro mandava para cá para saber se Manga jogava ou não jogava. Aí o juiz novamente, aí Cruzeiro firmou. Aí o mesmo dirigente internacional, eles botavam roupa, eu não podia amarrar sapato, como não podia. Com a mão só, com a mão direita, hein? E aí, a camiseta, tá? E não tinha caneleira, não tinha faixa nesse tempo. Isso mesmo. Disse, vamos na cancha. E o ginásio já estava vestido, tem que sair. Então, fizemos uma rodita lá, gritamos, olé, olé, olé. Entramos na cancha, eu sempre entro como primeiro arqueiro. Entrei como último. E a gente joga Manga. E a gente de Cruzeiro me mirava para mim, não. Como está jogando com a mão quebrada? Tranquilo. Aí começou a partida. Bombardeio de todo lado de Cruzeiro. E cada bola que eu pegava me doía. Doía, chorava de dolor. E Valente ali terminou o primeiro tempo. Aí o doutor me dói muito, o doutor sacou gás, tinha sangue. Os dedos já lastimados todos. E disse, vai entrar ginásio a hora? Eu digo, não, vamos cobrir novamente. Aí cobriu, gás, eu disse que apertasse mais, apertou, se via dolor, que estava gordo do chute, né? E Nelinho pateava do lado, Joãozinho, essa gente. Figueiredo fez um gol aos 15 minutos, no segundo tempo. Aí explodiu o Beira-Rio. Aí foi quando o Cruzeiro, aí começou a atacar. Atacava de todo lado. E Manga pegando, subia no alto, pegava de todo lado. E, graças a Deus, fui campeão com dois dedos quebrados. Que é muito difícil que um goleiro brasileiro, nesse tempo, vai jogar assim. Agora, nesse tempo, não joga. E o ano que eu joguei, em 74, 75, 76, com distensão, com todo. E nunca queimei perna, nem braço, só o dedo. E o dedo sem luva, sem nada. Nenhuma contusão muito longa você teve, ficou muito tempo parado. Assim, sim, né? Eu acho que a consideração que tinha com a torcida, o respeito, que é bom, e por isso que eu estou aqui ainda, vivo ainda, não? Porque me cuidava muito, e sempre estou cuidando, com minha senhora junto, não? Estamos juntos, e recebendo todo, é a gente que chama, a viagem, e eu... O meu cumprimento vem, ainda mais tenho o procurador, que é o advogado, também que estamos juntos. E nunca temos problema com nada. Uhum. E a alegria a voltar depois de 50 anos em São Paulo. Manga, e no Inter você falou, né? Vocês varreram tudo, né? Ganharam tudo. E por que vem a saída do Inter? A saída, por que você vai sair do Internacional? Que momento é esse? Primeira coisa eu tinha eu trabalhei em Barcelona do Equador, eu estava em Miami, de Miami vim para o Equador, fui contratado, em seguida, rápido, como treinador de goleiro, trabalhei um ano. Você sabe que quando termina um contrato em janeiro, aí começa a chamar, primeiro chama o jogador, depois chama o corpo técnico. Não me gusta estar esperando muito. Então eu disse à minha senhora que vamos manter uma escolinha de goleiro para ver se vai acontecer. E tinha uma cancha de um clube que tinha 10 canchas, 10 campos, não? Uhum. E aí me deu a oportunidade, me deu oficina, telefone, me deu a cancha, qualquer cancha que eu podia treinar. E nós ia de manhã a registrar os muchachos, tinha a gente que fazia tudo isso. E no fim, em 23 de fevereiro, foi a inauguração da escolinha de Manga. Conhecimento Equador. Uhum. A foto maravilhosa, e apareceu 40 arqueiros nesse dia. A televisão acompanhava todo o treinamento, os periódicos. E
Quando eu vi os arqueiros, eu digo, puxa vida, aí, todo vestidito, com guante. Eu digo, tá bem, vamos treinar, dando uma chala de 2 minutos, um calentamento, e aí vamos treinar no arco. Aí comecei a fazer meu trabalho com eles, e já foi aprovado a escola de manga em Equador. Equador. Depois que você tinha parado já. Já separaram porque apareceu o Internacional que ia jogar a Copa, jogar com o Emelé e jogar com o Deportivo de Quito. E tinha que fazer uma homenagem no Hotel Kumanga, almoçamos com o presidente, eu e minha senhora, com 2 diretivos do clube. E me invitaram, se queria vir a Porto Alegre, eu disse que sim. E tinha uma oportunidade de trabalhar com goleiros menores. A mim não me disse nada, o presidente não respondeu. Não me disse nada, ele disse que Manga era fenômeno, gostava de barreira, contente, não? Depois tinha voltado novamente ao Equador jogar com o Emelé. Aí uma chamada de Porto Alegre que tinha um contrato com Manga Internacional. Então almoçamos com o presidente e conversamos e aceitamos a proposta do clube. Ele fez a dele, eu fiz a minha aposta. Me fui a Porto Alegre e fiz meu trabalho a trabalhar com a categoria da base, que é importante, e depois de trabalhar também com o consulado internacional, que é importante. Era meu trabalho que tinha com o internacional. Eu viajava com a minha senhora junto em todo lado, 40 ou 50 viagens por ano. Eu acho que era muito importante, ia com o transporte internacional, com 30 pessoas por aí, os dirigentes também. Eu acho que para conseguir sócio, que é importante. E eu acho que foi uma alegria para mim, a voltar depois de 30 anos que eu passei no Equador. E a torcida internacional me recebeu bem. Eu acho que depois que eu fui, agora pedi para sair do Internacional, não queria mais seguir, entende? E voltar novamente, que é meu segundo país, é o Equador, um país que me trata muito bem, eu lhe quero muito, e vou voltar. Se Deus queira, uns 31 anos, estamos já de volta ao Equador. Que bom. Manga, mas antes dessa passagem no Equador, você jogou no Curitiba, né? No Grêmio e no Operário. Daí, primeiro de Internacional, eu fui para Operário em Campo Grande. Operário em Campo Grande. Daí me fui a Curitiba, ao Grêmio de Porto Alegre e Barcelona do Equador. E como que foi jogar no Grêmio depois de ter sido um ídolo no Internacional? Teve alguma... Você sabe que é tão difícil. Imagina. Tu sabe que quando tu joga num clube há 4 anos, já está acostumado com essa gente. E depois me saí Internacional e me fui a Campo Grande, a Curitiba. Depois veio um empresário e disse, Manga, eu vim te contratar. Eu, como profissional, eu tenho que aceitar. Então eu fico desempregado, se eu não aceito, eu fico desempregado. Então eu tive a oportunidade de voltar a Porto Alegre e jogar pelo Grêmio. E, mesmo assim, eu fui bem recebido pelo Internacional, jogando contra a Internacional. O carinho que eles teve comigo, entendeu? E eu fui campeão pelo Grêmio, entende? E derrotamos o Internacional. E voltei ao Internacional e a gente me apoiou muito. Eu sou um profissional, eu acho que aliás está a profissão, você aqui está na televisão, se a outra televisão te convida, você tem que ir. Diz, eu vou pensar 5 vezes, aí vai me pagar mais ou menos, eu me vou. Entende? E esse eu tenho, é todo jogador que tem a sua profissão e tem que ir. Entende? Eu joguei 10 anos no Botafogo. Então eu disse, 10 anos no Botafogo, tem que ficar toda a vida, não. Então fui para Nacional Montevidéu. Joguei 6 anos no Montevidéu e tem que ficar toda a vida aí. Então vou para o outro lado, não? Não que eles mandaram embora.
Nenhum clube que eu fui jogador como arqueiro nunca me mandaram. Eu sempre estava em primeiro lugar, titular e campeão, todo ano. Quando contratou um arqueiro, disse, não, vou contratar fulano, vai ser titular, então prefiro seguir para outro lado. E Manga, você caminhou, como foi essa caminhada para o fim da carreira? Porque vários jogadores que a gente entrevista falam da dificuldade de se parar de jogar futebol, né? Porque você faz isso desde lá, você contou, dos 15 anos e até os 45, é isso? Eu desde que me retirei do futebol, eu sempre segui trabalhando na cancha. Eu trabalhei em Miami 6 anos, eu tinha uma escola de arqueiro em Miami. Em Equador trabalhei em Melé, em Deportes de Quito, em Filabanco, em Barcelona. Todo o tempo que eu estou até hoje, eu estou na cancha. Não fiquei parado nem sem trabalho, e sempre está na cancha trabalhando toda a vida. Em internacional, eu trabalho com a base de arqueiro. Trabalhei quase 2 anos. E até agora eu estou por cá, vou seguir aí no Equador. Já como tem agora carnet de treinador, entende? E tenho a oportunidade de mostrar meu trabalho como o conhecimento, não? Isso é importante. Posso? Ô Manga, a gente está aqui conversando, você ainda não explicou o porquê do seu apelido. Quem que deu esse apelido, Manga? Desde criança? Sim, em primeiro lugar, você sabe, o Sport do Recife tem uma cancha de treinamento em Recife. E aí tinha uma mangueira, né? Mangueira que estava ao redor da cancha, mais ou menos 20 metros. E a gente que ia assistir o treinamento nesse tempo, o mango caía, o mango maduro. Então eles não tinham meio de passar porque um muro e tinha segurança. E ali chegou e disse, oi, me deu um mango. E eu via lá, jogava um mango para ele, e me deu esse mango. E aí o apelido de mango surgiu das criaturas que foi para pedir no treinamento que estava, porque tinha muito galho de manga de manhã, com o vento, caía muito mango maduro. E o muchacho disse, mango. Então, pegou o apelido. Até hoje, nada chama Ayrton, se chama Manga. Ninguém te chama de... No mundo inteiro, quem sabe, Manga, nada mais. É no Uruguai, é no Peru, na Argentina, nada é Ayrton, é Manga. Aqui, quem me diz aqui que é Ayrton? Mas um torcedor Manga. Qualquer lado que eu vou. E assim, para mim é importante. E tantos jogadores que não tem um nome aí, eu não posso dizer aí, porque... Mas a minha qualidade, que diz, Manga. Eu muito contente porque me saí bem, não? É conhecido mundial aí que Manga. Não é Ayrton, entende? Ayrton está na FIFA, na seleção, não? Tu vai a internacional, pergunta, Ayrton, aí um goleiro brasileiro, Manga, todo mundo sabe. O Uruguai vai ao Uruguai e diz, quem é Ayrton? Não sabe. A Manga, é ele mesmo. É um conhecimento muito grande, mas o nome de Ayrton não. Manga, você acompanha, acho que como você falou, que você vai tentando a busca de voltar a ser treinador, quer ser treinador e tudo mais, o goleiro na atualidade, assim, o que mudou para sua época, assim? Eu acho que tanto ano que eu joguei, eu vejo o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, no momento que tenho oportunidade de ver, que os arqueiros estão aprendendo muito, já sabe dominar a pequena área grande. Eu acho que o que tem dos arqueiros, eu não sei, não ofendendo a eles, nem quero ofender, mas o arqueiro, eles têm que gritar uns 90 minutos e está dirigindo a primeira área e a segunda, porque eles é o último homem e o goleiro tem que jogar nas 5h50 e tem arqueiro que está muito plantado dentro do gol.
E tem que estar atento, o lateral, o esquerdo, lateral direito, na defesa. Não importa que a torcida grita. A mim sempre gritou que eu estava nervoso, mas é muito nervoso, porque gritava 90 minutos. Saía rouco. Mais que seja Figueroa, não. Mais que seja Falcão, não. Eu mandava Bahia, não, fazer a barreira, eu digo, não, saia, porque eu tinha confiança em mim. E tem arqueiro que não tem confiança. Ele está tomando gol muito lejos, muito longe. O goleiro tem confiança, deixa aberto, vem muito melhor. Ele dá 2 passos na frente, a goleira fica chiquita. Se tu dá para trás, abre. Então tem arqueiro, não são todos arqueiros brasileiros, tem arqueiro que se fica dentro do gol, demora a sair. Se tu tem um atacante que está disputando com defesa, o arqueiro está saindo para quê? Tu choca os 3. Primeiro tu tem que ver que o defesa está com ele. Ou senão quando um atacante está solito, tem que encarar mais rápido. Não esperar que vai driblar. Tu vai encarar, chocar com ele. Esse era meu quando eu era arqueiro, goleiro, não? E eu vejo pelo Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, que há muito goleiro que demora a sair. Dá muito punho. Sabe que é punho? Sim. Se tu dá um punho, tu tem que pegar a pelota. Se aí bolar lá no alto, eu me agarro porque é mais fácil. Então, isso falta mais a segurança. Entende? Aí muito bom goleiro do Brasil, muito. Mas tem que sair mais, gritar ao dirigir a primeira área e a segunda. Gritar com o lateral, marca ali, marca aqui. Não jogar, perder partida boba, ganhando partida. O arqueiro não se concentra. Muita partida que eu vejo ganhando o resultado 2 gols. Não lhe digo nada, 2 gols e perde a partida, empata a partida. Entende? Entendi. Você está ganhando 2-0, você... Vamos, bota a bola para fora aí, sigue. Não quer jogar bonito, dá a bola em frente à área. Quando dá a espada para trás, já roubou. Os goleiros já pegam o goleiro dentro da área, do arco, não há chance de sair. E eu acho que o conhecimento em corner, falta, a mim nunca me gostou barreira. Uma barreira que eu lhe fiz com o Cruzeiro, que estava pertito, e fiz uma barreira, mas não queria. 5 homens mais alto, tapavam pelo palo, o baixinho está ali, com o Cruzeiro. E Nelinho é um senhor que batia muito forte. E graças a Deus aí você viu aí no lanço aí, e sempre está atento, porque tu está no arco sabendo que quando o Nelinho pega uma bola, é muito perigoso, eu batia de todo lado. E eu sempre estava atento. E eu peguei todas de Nelinho, todas as pelotas, todas. Com a mano, sem mano, todas eu peguei. E quando fomos jogar em Belo Horizonte, 5-4, que perdemos lá, maravilhoso. Tomei 5 gols, o último foi de penal. E assim, o goleiro tem que estar atento, tem que ver quem batia forte, os atacantes, o mais rápido. Esse era meu trabalho como arqueiro, não? Eu aprendi muito. Você lembra qual foi a defesa mais difícil que você fez? Sim. Aí duas defesas mais difíceis. A primeira foi essa com a mano, porque quando eu estava ganhando o Cruzeiro 1-0, foi um corda contra o Internacional. Eu estava no arco, tinha 2 jogadores de Cruzeiro que estavam me acochando para não sair. Quando o juiz apitou que a bola partiu, eu saí. E levantei os 2 braços e me quedou um braço fora. E a bola foi com a mano, se quedou. Eu não podia barrar, porque se eu barrar aqui, eles roubam a pelota. Eu tenho que mirar de lado, os 2 lados. Se não tem, eu barrei, segurei. Aí está na fotografia, está em torno. E a outra segunda foi a segunda foi essa da mão trocada que eu espalmei para trás.
Depois vem a terceira venenosa esta, que Nerinho pateou, que a bola ia para cá, eu tenho que virar o corpo, pegar do outro lado. Quase 4 metros, sem cair, sem soltar a bola. E depois uma bola de palhinha, pegando já na linha. Fora o bombardeio antes que deu o Cruzeiro, tá? E para mim foi maravilhosa. Foi seu maior jogo. E, sim. E a outra foi uma alegria tão grande quando tu faz um gol de área a arco. Tu faz um gol que é 85 metros e tem 11 jogadores. Eu chutei lá no Uruguai e me fiz um gol de arco a arco. De goleiro a goleiro. Uma satisfação muito grande. E que é na história, não? Sim, esse nem o Rogério fez, né? Sim, e acho que acontece, mas é difícil, hein? Para tu meter um goleiro, um goleiro bem coberto. Eu chutei bastante forte, ela cobriu a defesa e o goleiro. E a bola estava entrando, e a gente gritando, deixa, não toque, não. Aí na história, aí a gente veio abraçar a manga, e eu digo, o que passou? Um gol de arco a arco. E nesse dia foi uma festa no vestiário, e para uma torta no treinamento, pela alegria, não? E uma satisfação muito grande porque aconteceu. E Internacional Nacional ficou mais alegre porque aconteceu no time dele, no arqueiro que ele contratou. E, Manga, você também era um grande defensor de pênaltis, né? Você pegava muito pênalti. Era... Sim, pegava e levava. Qual o segredo aí? Sim, eu lhe peguei um pênalti de Peru quando fomos em 71, porque estava na quarta final. Estava Palmeiras, Laú de Lima e Nacional Montevideo, esse grupo de 3. O que ganhasse ia para a final com o Estudante. Então o Palmeiras jogou a primeira partida em Peru, ganhou de 2-0. Você tem que conhecer Anchieta. Anchieta. Jogou no Grêmio. Ponto. Jogava comigo. Então o Nacional tem que jogar com Laú e Palmeiras em São Paulo. Empatamos, lá estava 0-0 aos 40 minutos, segundo tempo, Anchieta pegou a bola com a mão. Aí foi penar. Então, 60, 70 mil pessoas lá, os peruanos lá, me fui, eu sempre abro as pernas. Quando eu bolei assim, defendi com a perna. A bola se foi. E aí terminou. E aí veio a televisão, como atacou a pelota, aqui, eu digo, eu não sei, eu já estirei as pernas. E foi e defendi o penal. E dali não era 3 pontos, era 2 pontos e 1 ponto. Aí fomos jogar com o Palmeiras. Você conhece o Luiz Artime, não? Argentino. Eu Fluminense. Metemos 3-0 em Palmeiras. Aqui. 3-0 em Palmeiras. E fizemos 3 pontos. E tem que jogar com o Laú de Peru em casa e Palmeiras. Palmeiras vai ganhar Laú aqui. Fez 4 pontos. Tem que jogar Laú com o Nacional, ganhamos, fizemos 5 pontos. Afinal, Palmeiras e Nacional. Metemos 3-1 no Uruguai. E classificamos para uma final com o Estudante. Perdemos Mar del Plata 1-0. A segunda partida ganhamos 1-0. A terceira partida, campo neutro, não? Aí fomos jogar em Peru. E levamos bandeirita e entregamos pela cidade. Com 80 mil pessoas lá, muito argentino. Muito argentino. Tu sabe o argentino como é? É uma torcida muito grande. Futebol, né? Sim, aí jogava Pachamé, Madeira, Bilal, esses jogadores, muito famoso. Aí começou a partida e ganhamos, fomos campeão 2-0. Chorava os argentinos. Me deram patada de todo lado. Eu quando pegava a pelota me dava, baixava assim, me dava patada. Levanta, brasileiro! E eu com a bolita, nesse tempo não tinha 7 passos, 7 segundos.
Eu pegava a pelota, levava lá na área e ficava mirando se vinha um argentino. O juiz não dava tarjeta amarilla. E pegava essa bola, metia para fora. Até chegar essa pelota, o tempo passava. Fazia a defesa, metia fora. E ganhamos 2 fomos campeão. Bom, agora passado, então você está na carreira de treinador, é isso, né? Você vai começar, está procurando algum time aí que você vai começar a treinar, né? Eu tenho um carnê de treinador e já faz mais ou menos 6 meses por aí. E, graças a Deus, o conhecimento que tenho, de tanto que eu fui contratado nas equipes equatoriano, que era corpo técnico do clube, sempre estava na chala. E eu sei que o conhecimento, tanto ano que fui goleiro, que fui jogador, e um conhecimento muito grande que tenho, tive um carnê de treinador, estou muito contente. E aí, entende? Para ver o valor, né, que tem esse carnê de treinador. Sim. E a mostrar a qualidade, entende? Isso é importante. Tem uma questão que é que muitos goleiros se tornam treinadores, né? Grande parte. Você acha que tem algum motivo especial para isso? Como? Grande parte dos goleiros se tornam treinadores de futebol. Claro. Tem algum motivo especial, você acha? Porque que ele gosta. Ele já não quer treinar arqueiro, disse eu quero ser agora treinador de primeira ou um time de segunda, para depois subir para a primeira. Entende? Eu acho que há muito treinador de goleiro que tem aí, não só de goleiro, também atacante, entende? E são mais inteligentes, porque jogou tanto ano e sabe que aconteceu dentro da cancha, entende? E há muito treinador que não foi jogador. E aí, muitos que estão aqui nesse país aqui são jogadores de futebol, entende? Já sabem o conhecimento na cancha, onde está o lado mais fraco, o lado mais difícil, entende? Sim. Por isso que eu gostaria, não? E aí, vamos ver o tempo para mais adiante. Legal. Claro, alguma coisa? Não. Manga, para encerrar, a gente tem feito uma pergunta para todos os jogadores que a gente está entrevistando, que é sobre a Copa de 2014, que o Brasil vem a sediar aqui 2 anos. O que eu queria saber são 2 coisas. Sim. A primeira, sua expectativa para o futebol da seleção, o time do Brasil, e a outra, a questão da organização do país, se preparar para o evento. Eu acho que, você sabe, quando a Copa do Mundo vai fazer no Brasil, um país tão grande como o Brasil, que tem 200 milhões, tem capacidade de fazer uma seleção do mundo. Ainda mais fazer a seleção e ter aqui os valores que vai ver o europeu, quem é o jogador brasileiro, que é um país muito grande, que tem que fazer 20 seleções. Eu acho que o Brasil tem capacidade de fazer a Copa do Mundo nesse país, um país maravilhoso. Ainda mais, eu acho que uma oportunidade que teve em 34 e 50, né? E agora vai ter 2014, e aqui em Brasil, eu acho que há 3 anos, faz 2 anos, e espero que termine mais rápido para começar a Copa do Mundo. E essa gente europeia que vem para cá vai ficar contente de ver o Brasil mais avançado, um Brasil que tem capacidade de trazer esse europeu, está na sua casa, segunda casa, que é sua segunda família, assistir uma Copa do Mundo, que vai ser muito bonito, e ver ainda mais os brasileiros que são muito contentes, o brasileiro alegre, o brasileiro que vai ter muito respeito e o carinho com essa gente que vai apresentar sua delegação que vem para o Brasil. Legal. Bom, Nada então é mais. isso, mano. Muito obrigado, a gente agradece muito. Eu agradeço essa oportunidade aqui em São Paulo, pela periodista, sempre está dando atenção a minha senhora e o advogado, que estamos sempre juntos, e agradecer outra oportunidade, outro momento de estar presente aqui com vocês, sabendo que tem muito carinho aqui nessa gente, porque sempre, Manguita sempre jogou aqui em São Paulo, ganhando ou perdendo, a cara era igual, e sempre saía feliz, porque ganhando
tu vai contente. Quando perde, cabeça baixa, mas de qualquer maneira, sempre saía contente, onde jogava no Rio, São Paulo, Bahia, todo lado. E estava feliz porque sempre estava presente nas partidas. Muito obrigado, então. Acho que é isso.